calamidades, incêndios, tsunamis. Além disso, a prostituição infantil, o trabalho escravo, as doenças, a AIDS, o câncer. E também, outra vez, num desses documentários, eu descobri, existe uma doença aqui que ataca o sistema nervoso e faz a pessoa sentir dores crônicas, agudas, o tempo todo. E para viver com um pouquinho mais de dignidade, essas pessoas vivem injetando morfina. E nós sofremos também com as mentiras, com as traições, com os divórcios, com a depressão, com a solidão, com o estresse. Sofrem os órfãos, sofrem as viúvas, sofrem os viciados, sofrem os que têm fome, os que sentem frio, os sem teto, os pobres, os miseráveis. Nós sofremos com aqueles que sofrem. Sofremos diante da despedida de pessoas queridas, pessoas amadas. Filhos perdem pais, pais perdem filhos, esposas perdem esposas, amigos perdem amigas, e a lista das dores, ela parece que não tem fim, que ela não se acaba. Se a gente parar para pensar, a gente nasce em meio ao sofrimento, gerando sofrimento. Eu me lembro das 2 gestações da minha esposa, né? Ela passou meses acamada, meses. A gente, ao nascer, a gente nasce em meio, gerando sofrimento, e enquanto vivemos expostos, vivemos sujeitos ao sofrimento, e na hora da nossa partida, nós partimos ou sofrendo, ou deixando o sofrimento, ou ambas as coisas. E só nós queremos prestar atenção ao nosso redor, que nós passamos então a perceber a dor e o sofrimento por todos os lados. É só nós queremos prestar atenção. Por exemplo, essa tenda que nos acolhe, que nos acolheu da chuva, né, do sol, né? Alguém teve que ralar muito, suar muito para levantar essa tenda. A mesma coisa com a sua blusa de 100% algodão que te veste confortavelmente. Alguém teve que passar uma vida toda debaixo de sol e chuva, lidando com o algodão que serve para te vestir confortavelmente. É a mesma coisa com o feijãozinho que você saboreia todos os dias, que é colhido à mão, grão por grão. Isso sem falar na feijoada que você comeu, graças a um golpe que foi dado no pescoço de um animal, que fez ele sangrar e chorar até a morte. Tava bom, né, Felipe? O bichinho chorou. Ele não achou graça nenhuma. Se a gente parar para pensar, todo o nosso bem-estar, se a gente parar para pensar, todo o nosso bem-estar é pago com algum nível de dor e de sofrimento. É pago com dor, é pago com sofrimento. Se você está aqui, se você está bem, se você vivo está, é porque alguém pagou um alto preço por você. Se você está aqui, é porque alguém pagou um preço por você. Alguém pagou. Alguém pagou. E certa vez fizeram uma pesquisa
buscaram saber qual seria a principal dúvida, o principal questionamento entre os adultos. Um certo grupo quis fazer esse levantamento e entrevistar milhares e milhares de adultos, perguntando qual seria a principal dúvida que eles teriam acerca de Deus, principal questionamento. Depois de entrevistarem milhares de adultos, eles chegaram à conclusão de que eles tinham uma principal dúvida, um principal questionamento, que era esse: se Deus existe, então por que é que existe tanta dor no mundo? Se Ele é real, então por que é que existe tanto choro, tanto sofrimento nessa vida? E esse, inclusive, é um dos grandes questionamentos de muitos ateus. Porque se Deus é bom, como Ele diz ser nas Escrituras, se Deus é amor, como Ele declara na sua palavra, então por que existe tanta dor, por que existem tantas tragédias, tanto sofrimento nesse mundo? Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele tudo pode, se Ele tudo sabe, então por que existe, por que Ele permite tanta, mas tanta dor? E porque os ateus, eles não conseguem conciliar a bondade, a graça, o amor de Deus com o choro, o lamento e o desespero do homem. Eles gritam: Deus não existe! Eles não conseguem conciliar essas realidades. Mas qual é a nossa resposta? Qual é a resposta que nós temos ao mundo que sofre? Qual é a resposta que você tem a você mesmo em relação à sua dor? Que resposta você tem ao seu sofrimento quando ele vem? Porque ele vem. E ele deve vir. Ele vem e ele deve vir. Se o Senhor permitir, nós vamos tentar encontrar um pouco de sentido em tudo isso. A primeira coisa que a gente precisa saber quanto ao sofrimento é que Deus não é o culpado de todo o sofrimento que existe nesse mundo. Porque alguns vão dizer que seria muito mais fácil acreditar num Deus de amor se não houvesse sofrimento no mundo. E aí esses perguntam: por que Deus não criou um mundo sem dor e sofrimento? Por que não fez isso? Mas qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é: mas Ele criou. Ele criou, foi justamente isso que Ele fez. No princípio, quando o Senhor criou toda a vida, tudo era muito bom, não havia choro, não havia lamento, não havia ausência de Deus, a vida era superabundantemente boa. Mas aí aconteceu o que a gente sabe: o homem ele se rebelou, o homem escolheu trilhar o seu próprio caminho. Deus não pode ser acusado de ter criado o mal. Isso nós trouxemos sobre nós mesmos. Foi a nossa rebelião. A gente está cansado de saber. Talvez o que Deus tenha feito, o que Deus fez, foi permitir a possibilidade do mal. Ele permitiu a possibilidade que o mal fosse possível. Mas por quê? Por que Deus permitiria que o mal fosse possível? E eu gosto de crer que é porque Ele sabia que amar era dar escolhas. Ele sabia que amar era criar seres livres. Ele, ao nos amar, Ele nos deu o poder
poder de escolher amá-lo ou não. Ele nos deu esse poder. E se Deus é bondade, a outra escolha possível, qual que é? A ausência de bondade, que a gente chama de mal. O mal não foi criado, mas o mal é o resultado de não se ter escolhido a Deus. O mal é apenas o resultado da ausência do bem. Deus não pode ser acusado de ter criado o mal, mas pode ser acusado de ter amado. Mas aí vamos pegar aquele texto de Isaías que vai dizer que o Senhor é aquele que faz o bem e traz o mal, que cria o bem e cria o mal. Mas entendam que ali o mal citado não é o mal moral, mas é o mal no contexto de rebelião, é o mal no contexto de pecado. Que algo ruim pode acontecer por conta de rebeldia, por conta de pecado. Ali não é um mal moral. Enfim, Deus, ele não pode ser acusado de ter criado mal. Mas alguns retrucam, né? Deus não poderia ter nos amado, tirando a nossa liberdade. Podia ter feito isso. Mas eu não sei, se a gente pensar um pouquinho, qual que é a única exigência do amor? Eu gosto de crer que o amor ele tem apenas uma exigência. Quem ama exige, quem ama espera ser amado. A resposta que o amor espera, exige, é o amor. E Deus, quando nos amou, Ele esperou ser amado. Mas amor que não é livre não é amor. Se nós fôssemos forçados a amar ao Senhor por conta de uma força maior, isso não seria amor. Talvez se nós tivéssemos o poder de fazer com que o outro nos amasse, a gente faria uso desse poder. Porque afinal de contas, nós somos mesquinhos, a gente pensa apenas em nós mesmos. Mas o Senhor, Ele é diferente de nós, muito diferente de nós, e na sua bondade, na sua graça, na sua soberania, no seu amor, Ele nos deu, nos presenteou com essa escolha. Amar ou rejeitar. Mas puxa vida, será que toda a existência do mal justifica a liberdade dada a nós? Não seria melhor não existir liberdade para não sofrermos? Eu não sei se uma pergunta como essa faz muito sentido. Não seria melhor não existir liberdade? Se não houvesse liberdade, não seria possível vontade própria, vontade espontânea. Mas se não houvesse liberdade, não seria possível opinião, inteligência. Se não houvesse liberdade, não seria possível afeições genuínas, verdadeiras, espontâneas. Seria melhor não existir liberdade? Se Deus quisesse um zumbi ou uma marionete, ele teria criado outra coisa, Ele não teria criado o homem. Só que nós percebemos nos primeiros capítulos da sua palavra, o Senhor ali revelando, nos mostrando a razão dele ter criado a humanidade, que foi para desfrutar de um relacionamento vivo, real, verdadeiro. Ele desejou amar e ser amado por mim e por você. Esse foi o seu desejo. Se Ele quisesse algo virtual ou mecânico, onde bastava Ele estalar os dedos e dizer, me ame para ser amado, Ele não teria criado o homem, Ele teria criado outra coisa. O mal não foi criado, mas é o resultado da ausência de bondade, é o resultado de não se ter escolhido a Deus.
E algo que eu acho que seria muito bom nós entendermos acerca do mal, e colocar o mal no seu devido lugar. Algo que seria muito bom nós entendermos acerca do mal é que o mal não é o oposto do bem. O mal não é o oposto do bem. Tem que ficar isso muito claro em nossas mentes, porque é colocado muito valor, né, sobre o mal. Dizer que o oposto do bem é o mal é dizer que existe igualdade, né? O mal ele não pode ser o direto oposto do bem, porque o mal não tem o mesmo peso, o mal não tem o mesmo valor, não tem a mesma glória que o bem tem, não tem. O mal é apenas a ausência do bem, não o oposto do bem, não o oposto do bem. E a Bíblia, ela nos revela que até Satanás, e Satanás é aquele que personifica o mal, né? A Bíblia nos revela que até Satanás é servo de Deus. Satanás, ele depende de Deus. Satanás depende da graça, depende da misericórdia de Deus. Eles não brigam em igualdade. Satanás não é o oposto de Deus, porque Deus não tem oposto. Deus não tem oposto. Ele é incomparável. Incomparável. Não existe o oposto de Deus. Não existe. Pode existir uma louca oposição, mas não há oposto de Deus. Não há. E se até o mal, de forma misteriosa, serve a Deus, outra coisa que nós precisamos saber acerca da dor, acerca do sofrimento, é que a dor, o sofrimento não é algo completamente ruim. O sofrimento não é completamente, totalmente mal. Eu sei que isso é muito mais fácil dizer do que viver, mas todo sofrimento que existe na terra não é completamente mal, ruim. Por quê? Porque você crê que Deus é bom. Você crê que a sua misericórdia dura para sempre. Você crê. Porque se a gente crê, se nós cremos que Deus é bom, se cremos que a sua misericórdia dura para sempre e que toda a criação é algo do amor e da misericórdia, da bondade de Deus, se nós realmente cremos que Deus é amor, se nós realmente cremos nisso tudo, que Deus é bom, então toda dor, então toda angústia, então todo sofrimento deve cumprir um bom propósito no amor, na bondade de Deus. Toda lágrima, toda dor deve cumprir algum propósito no amor de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus se ofereçam. Este é o culto de vocês, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensem como esse mundo pensa, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar